Olá, mais uma vez nós temos a maravilhosa oportunidade de estudar a Palavra de Deus, que ela é viva e eficaz para a nossa vida. E nós hoje vamos meditar numa verdade maravilhosa que a Bíblia, desde o seu início até o fim, nos fala. Nós vamos ler Hebreus capítulo 13, versículo 8, onde nós encontramos essa maravilhosa verdade da palavra de Deus. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Então, quando nós lemos a Bíblia, a palavra de Deus, nós vamos encontrar nela a verdade sobre Jesus Cristo. Podemos perguntar quando ele começou a salvar o pecador. Então, nós podemos ver que ele é o centro da revelação de Deus. Vamos ver algumas verdades sobre Jesus na palavra de Deus. Nós podemos ver primeiramente que ele foi o Criador do universo. Jesus Cristo é Deus, e sendo Deus, então ele criou, participou da criação. O apóstolo João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3 e 4, nós lemos: ele estava no princípio com Deus. Princípio aqui é antes da criação, na eternidade, antes da criação do mundo. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, ele estava antes da existência desse mundo com Deus na criação. É por isso que quando Deus foi criar o homem, ele diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Porque ali estava o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo nesta criação. Então todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito passou a existir. Então, ele é o Criador do universo. Na promessa de Deus para depois do pecado, então Jesus Cristo é o centro da esperança. O homem pecou, se afastou de Deus e agora não podia mais manter uma comunhão com o Senhor por causa do pecado. Então Deus prometeu na sua palavra que da mulher nasceria uma semente que esmagaria a cabeça da serpente. Por isso nós vemos Gênesis 3,15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A promessa de Deus derrotar o diabo, aquele que introduziu o pecado no mundo, então trouxe a morte com esse pecado. Agora Jesus Cristo, nesta promessa, é a esperança de vitória para os homens. Então nós podemos responder a pergunta que fizemos no início. Quando Jesus começou a salvar? Então ele começou a salvar desde Adão. Desde Adão, quando Adão pecou, tentou resolver o problema da nudez, fazendo roupa de folhas, que não durava muito e não era suficiente. Então Deus matou cordeiros e com a pele daqueles cordeiros ele fez roupa para Adão e Eva. Então, além disto, ensinou Adão e Eva
que um dia viria um cordeiro para tirar o pecado do mundo, e então orientou Adão para fazer um culto, o culto do sacrifício de animais, para que pudesse ser salvo pela esperança da vinda de Cristo. Então, antes da cruz, as pessoas eram salvas porque cria que um dia viria o Cordeiro, salvo pela esperança, pela fé na esperança da vinda do Cordeiro. Abel, quando foi fazer o seu culto, ele ofereceu das primícias do seu rebanho, porque ele tinha aprendido com o seu pai que para agradar a Deus, então no culto ele tinha que sacrificar cordeiro perfeito que simbolizava o próprio Jesus Cristo. Então, eles eram salvos na esperança. Por isso que Paulo nos fala, Gálatas 4:4, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Então, antes da cruz, as pessoas eram salvas por crer naquilo que Jesus faria na cruz do Calvário. Hoje nós somos salvos por aquilo que ele já fez. Nós cremos naquilo que ele fez por nós na cruz do Calvário. Em terceiro lugar, no culto judaico, Jesus Cristo era o centro. Embora eles não percebessem, mas ele era o centro. Nós lemos em 1 Coríntios 10:4, quando Paulo fala à igreja de Corinto, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então, os judeus, quando Moisés tirou a água da rocha por ordem de Deus, pelo poder de Deus, eles beberam daquela água, e Paulo diz então que aquela pedra que jorrou água era Jesus Cristo, e os judeus então se alimentavam de Cristo, e ele era o centro então do culto judaico, porque tudo que no Velho Testamento era feito apontava, era uma seta que apontava para Jesus Cristo. Em quarto lugar, Cristo na carne, na sua encarnação, ele era o centro da revelação de Deus. Nós vimos que Hebreus 1 e 2, que diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, Cristo, ele é o centro da revelação de Deus. Ele veio para trazer uma mensagem de salvação, o evangelho poderoso de Deus, que nos resgata das trevas e nos transporta para a luz. Então é o centro da revelação. João 14:9 nós lemos: disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai. Então ele revelou a Deus aos homens, e no Velho Testamento, Deus era um Deus todo-poderoso que punia, que castigava os homens, né, por causa dos seus pecados, inclusive o seu povo. Mas agora Jesus veio e revelou uma outra face de Deus. Ele revelou Deus como Pai.
aquele que nos ama, que enviou o seu Filho Jesus para nos dar a vida eterna. Então Jesus é o centro da revelação de Deus, e ele revelou Deus também como sendo o nosso Pai, aquele que nos ama. Em quinto lugar, Cristo na cruz é o centro da revelação. Efésios 1:10, o apóstolo Paulo nos fala de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então Jesus Cristo veio e ele é o centro da redenção do homem. Morreu ali na cruz, levou sobre si os nossos pecados, cravou ali o escrito de dívida que era contra nós, e então cancelou a nossa dívida, pagou, e então cancelou ali a lei e satisfez a justiça de Deus, e por isso nós somos salvos quando cremos nele. João 12:32, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Quer dizer, quando eu for pregado na cruz, eu serei uma atração para as pessoas, eu vou atrair um ímã, funcionarei como um ímã para atrair os escolhidos, chamados por Deus para a salvação eterna. Em sexto lugar, Cristo na ressurreição, o centro da vida. Nós vimos Romanos 8:11, Paulo declarando o seguinte: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do Espírito que em vós habita. Então, quando Paulo fala sobre a ressurreição de Cristo, ele diz: o mesmo Espírito, o Deus Espírito Santo que ressuscitou Jesus Cristo, também vai vivificar os nossos corpos mortais. Então, Jesus Cristo na ressurreição é o centro da vida. Ele, então, veio para trazer vida e vida abundante, vida eterna, e agora na sua ressurreição ele garante a nossa ressurreição e vida eterna, por crer nele, por aceitar. Paulo ainda escreve Romanos 6:5, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Paulo menciona a simbologia do batismo. Ele fala então que quando nós fomos batizados, porque já havíamos crido em Cristo, havíamos aceitado o Senhor como Salvador, então a simbologia do batismo significa morte, sepultamento e ressurreição com Cristo. Morremos com Cristo, fomos sepultados com Cristo e ressuscitamos com Ele. É a verdade, então, da palavra de Deus. Em 2 Timóteo 4:1, Paulo diz: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos por sua manifestação pelo o seu reino. E João 5:22, e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Então Jesus Cristo é o centro da vida eterna. Ele veio não para salvar, e aqueles que não creem nele
vão ser condenados. É o que a palavra de Deus está nos dizendo. E por último, em oitavo lugar, Cristo na glória é o centro do louvor, da adoração. Por isso que lemos em Apocalipse 5:12, proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ele será o centro do louvor, da adoração na eternidade, na vida eterna. Apocalipse 5:13b também nós lemos, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Então, Cristo na Bíblia, ele é o centro da revelação de Deus. A Bíblia, então, fala de Jesus desde Gênesis a Apocalipse sobre a sua missão, sobre a sua obra, sobre aquilo que ele realmente fez e pode fazer nas nossas vidas, aquilo que ele fez por nós e pode fazer nas nossas vidas. Concluindo, João 16:13 e 14, nós lemos, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. A missão também do Espírito Santo é glorificar a Jesus, é falar sobre Jesus, é mostrar aos homens, é fazer, então, lembrar da sua palavra, é guiar o homem a toda a verdade. Então, a missão do Espírito Santo também é glorificar a Jesus Cristo. Nós lemos isso na palavra de Deus. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Então, Cristo é o centro da Bíblia. Por isso que não há salvação fora dele, ele é o único caminho, ele é a verdade absoluta, não é uma verdade relativa, mas é absoluta. Todas as verdades dos homens são relativas, mas Jesus Cristo é a verdade absoluta que veio ao mundo e está ao alcance daqueles que creem, daqueles que o buscam, daqueles que realmente têm tido um encontro com ele, o encontro da salvação, aqueles que ele chamou para essa vida, participar desta vida eterna. Então, Cristo é o centro, e ele é o centro da sua vida. Podemos perguntar para nós, Cristo tem sido o centro da minha vida? E ele tem que ser o centro, primeiro no nosso coração. Ele tem que ser realmente o nosso único Salvador. Ele tem que ser o nosso único Senhor, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre, eternamente. Ele é Deus, o Criador, o Salvador, aquele que virá um dia para nos buscar. Que Deus nos abençoe nesse momento. Amém.